E vamos falar do jogo entre Noroeste e Santos que acontece neste domingo, às 16 horas, lá no Alfredo de Castilho, em Bauru. Jogo válido da 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2026. E olha, a rodada deste sábado não foi nada boa para o Santos. Se eu tivesse que dar um conselho hoje para o Santos, eu diria assim: vence seus 2 últimos jogos e vamos ver o que acontece no final. Talvez seria esse o conselho que eu daria para o Santos. Não faça conta, porque tá complicado, tá complicado. Tem chance? Tem chance, tem chance. Porque é como se diz, quando você espera que tem time que vai ganhar, não ganha. Por exemplo, o São Paulo hoje, ele é o 8º colocado com 10 pontos ganhos. Aí nós temos em sétimo o Botafogo com 11 pontos ganhos, o Guarani em sexto com 11 pontos ganhos e o Corinthians está em quinto com 11 pontos ganhos. Quer dizer, amanhã joga Palmeiras e Corinthians, talvez um suspiro maior um pouquinho, a gente poderia muito torcer com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, desde que o Santos vence o jogo dele, é claro. E aí, um empate entre Mirassol e Capivariano ficava de bom tamanho. Olha a situação dos torcedores do Santos fazendo contas até com o Capivari. Até com o Capivari. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Mas, é claro que isso aí é culpa do próprio Santos, o Santos que se meteu mais uma vez nessa enroscada, e além de tudo isso daí, o Santos tem que se preocupar em se classificar e se preocupar em não ser rebaixado. Que situação, meu pai do céu, que coisa. Eu que estou fazendo esse vídeo depois do jogo do São Paulo, porque eu não ia conseguir fazer antes, porque eu não sei se é um aniversário, eu não sei o que trem que teve aqui, quase de frente da minha casa, ou um pouquinho mais distante, e a pessoa estava ainda com o microfone e gritava, e gritava, e gritava. Eu falei, não tem nem como eu fazer vídeo agora. Agora parece que eles foram dormir, parece que está mais quietinho, mas daí acabou o jogo de São Paulo também. Mas vou te falar uma coisa, hein? Meu Deus do céu, mas como que tem jogador inocente ainda na época do VAR? Como que tem jogador inocente ainda na época do VAR? Olha, se eu fosse um comandante de um clube de futebol hoje, eu colocaria todo mundo dentro da salinha para mostrar o que é a regra do futebol, o que é a regra de um jogo de futebol hoje. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Porque é incrível, é incrível. O cara dentro da área vai meter o cotovelo na cara do Luciano. O Luciano já é chorão. Caiu lá, ficou esperando o VAR chamar. Claro que o VAR vai chamar. Claro que o VAR vai chamar. Sem dúvida. Gol, é pênalti legítimo, pênalti legítimo. O jogador. E o duro que a bola caiu no pé do zagueiro dele. A bola caiu no pé do zagueiro dele e ia afastar a bola. Que afastou a bola. E o cara me mete o cotovelo na cara do chorão do Luciano. Pênalti para São Paulo, que estava perdendo o jogo e acabou virando para cima do Primavera. Coisas deles lá, coisas deles lá, mas que o Santista torce contra, porque além de você torcer para o Santos, você tem que torcer para os adversários também. Esse tá difícil torcer para o Santos, meu pai do céu. Ó, Noroeste e Santos. O Noroeste que tem 7 pontos na tabela e o Santos que tem 6 pontinhos na tabela. Que coisa, meu pai do céu. Esse jogo será transmitido pela TNT e pela HBO Max. O Noroeste que não perde há 5 jogos e o Santos que não vence há 5 jogos dentro do Campeonato Paulista. Porque se você juntar Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, são 7 jogos do Santos sem vitória. Meu pai. 56 partidas desses dois times em campeonatos. Deve ser Campeonato Paulista. 39 vitórias do Santos, 10 empate e 7 vitórias do Noroeste. O último jogo entre essas duas equipes
O Santos venceu na Vila Belmiro 3-0. Quem sabe que pode repetir esse, esse feito amanhã, que seria muito interessante para o Santos, muito interessante. Como que seria interessante uma vitória do Santos amanhã para afastar esse lema que vive o Santos aí. Meu Deus do céu, que coisa. Ó, como sempre, a gente pega do pessoal aí, acho que vaza para eles e aí vaza para nós também. Aí a gente fala aqui os relacionados do Santos para o jogo de amanhã. E tem novidade, tem novidade. Eu gosto dessa novidade, eu gosto, eu gosto. Os goleiros, Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Mais uma vez, o João Pedro relacionado. Vai ganhando força aí no time do Santos aí, o João Pedro. Uma eventual venda aí do Gabriel Brazão aí no meio do ano aí, o Santos pode sim testar esse goleiro, que é muito bom. Um jogador, goleirão muito bom. Embora que o Diógenes também, quando ele foi chamado para jogar no Santos grandão, ele não tremeu. E pelo contrário, ele contra o Atlético Mineiro ele defendeu, porque senão o Santos teria perdido o jogo. Então, porque o Diógenes ficou muito daquela copinha lá, principalmente naqueles 4-0 do Palmeiras na final, ficou muito. E o pessoal fala em virtude daquilo lá. Mas ele não tinha provado nada no Santos grandão. Então, às vezes, você tem que pôr para jogar para saber se é ou se não é. Porque senão a gente fala e já viu. Os laterais, o Mike, o Igor Vinícius, o Sherman, que voltou a ser relacionado, e o Escobar e o Vinícius Lira. Cinco laterais, 3 lateral direito e 2 esquerdo. O zagueiro, Luan Pérez, o João Basso, o Zé Ivaldo e o João Ananias. Garoto lá do Sub-20. Não tem nem 19 anos esse menino ainda. Ano passado, acho que é ano passado. Não, ano retrasado, ele estava no Sub-17. Os volantes, o Schmidt, o Rincon e o Gabriel Bontempo, os meias, Roleiser, Tassiano e o Miguelito, os atacantes, o Gabigol, o Barreal, o Rony, o Lautaro Dias, o Robinho Júnior e o Nadson. Ó, na copinha, eu falei na copinha, no jogo da Copa São Paulo, que eu vi todos os jogos, e eu cheguei a falar aqui no canal, que na copinha eu estava acompanhando os jogos, eu cheguei a falar aqui no canal que o Nadson era o jogador mais pronto para ter chance no Santos grandão. Eu cheguei a falar no canal aqui. Que para mim, o que eu estava vendo dele era o jogador mais pronto para o time grandão do Santos. Até acima do Matheus Xavier, que todo mundo pede, do Pedro Assis, que já ficou no banco. E se tiver chance, tem que pôr para jogar. Tem que pôr para jogar. Eu já vi uns falando assim, não, muito novinho, vai queimar. Não queima, não. Se tiver talento, não queima, não. Aproveita, aproveita. Se tiver talento, põe para jogar, porque é só assim que o Santista vai ver ele jogando pelo Santos. Porque se põe ele e ele destaca, é um campeonato, ele vai embora. Então tem que aproveitar. Se tiver condições, se for isso mesmo, como eu cheguei a falar que ele está pronto, porque está pronto, porque no Sub-20 tem jogador lá que joga profissional já, que joga nos times grandão. E ele enfrentou de igual para igual e não tem medo, ele parte para cima. Então, tem chance, tem que pôr para jogar, porque é interessante, sim, é muito interessante esse menino aí de repente ter chance. E a gente falando nisso daí, nessa lista aqui nós não tem o Matheus Xavier. Matheus Xavier não está nessa lista aí. Está o Robinho, está o Nadson, o Lautaro, o Rony, o Barreal e o Gabigol. O Matheus Xavier não está relacionado para esse jogo contra o Noroeste. Que coisa. É o Vojvoda se inventando. Ó, o Santos que não tem, os desfalques do Santos. Não tem o William Arão e o Gustavo Henrique, e agora o Adonis Frias, departamento médico, o Neymar, que não foi relacionado. Eu até acredito que o Santos tem que ter tranquilidade, até mesmo o Neymar tem que ter um pouco mais de sossego, porque a hora vai chegar para ele e ele tem que voltar bem sim. Se não está
100%, se não está 80%, tem que se cuidar para a hora que voltar bem. O Santos que não levou também o Zé Rafael poupado, Zé Rafael também que anda uma tiriça danada ultimamente, meu Deus do céu. O Tiquinho Soares, que não foi relacionado, que tinha sido relacionado contra o São Paulo, que era Campeonato Brasileiro. Parece que eu escutei alguém falando que o Tiquinho Soares não está inscrito no Campeonato Paulista. Talvez pode ser até isso daí. Talvez pode ser até isso. O Gabriel Menino, que foi expulso contra o São Paulo, não joga naquele jogo lá de sábado. E aí o Santos vai ter a volta do nosso Tassiano. Ou quem sabe aí o Tassiano voltando também para dar uma força, dar uma ajudadinha no Santos aí, que seria bem interessante. Ó, esse aqui é o time que eu acho, eu não acredito, eu acho que pode entrar jogando, Esse time aí, um palpite meu. Gabriel Brazão, Mike, eu acredito que ele vai entrar com o Mike. O João Basso, eu acredito que ele vai de João Basso, vai dar mais uma chance para o João Basso, Luan Pérez, e ele vai de Vinícius Lira na esquerda. Se ele for com o Mike na direita, ele vai com o Vinícius Lira na esquerda. Se ele for com o Mike na direita, ele vai com o Vinícius Lira na esquerda. De repente, se ele for com o Igor Vinícius na direita, ele pode ir com o Escobar na esquerda. Vamos ver se eu estou certo isso daí, vamos ver. Schmidt, Gabriel Bontempo e Miguelito. Deixa o Roleiser no banco de reserva, deixa o Roleiser lá, sossegadinho, e põe o Miguelito para jogar. Barreal, Rony e Gabigol. Portanto, esse é o meu time que eu estou escalando para o Vojvoda pôr em campo amanhã. Gabriel Brazão, Mike, João Basso, Luan Pérez e Vinícius Lira. João Schmidt, Gabriel Bontempo e Miguelito. Barreal, Rony e Gabigol. É claro que se fosse ainda para mim ser mais ousado ainda, o Sherman está no banco, o Sherman está relacionado. Eu entrava com o Sherman na lateral direita. Eu dava uma chance para o Sherman também na lateral direita. Final de campeonato, a gente não sabe se ainda vai continuar na outra fase. Põe o menino para jogar, dá uma chance para o menino também. Todo mundo joga, deixa o menino jogar. É que não tem uma vaguinha também para um outro aí, que ele poderia ter ido, no lugar do Schmidt. Eu já escutei, parece que foi o Wagner Frederico, que disse que o Atlético Paranaense vai vir com a proposta para levar o João Schmidt. Olha, seria um negócio bem interessante para o Santos. Eu acredito que é mais ou menos esse time aí. Gabriel Brazão, Mike, João Basso, Luan Pérez e Vinícius Lira. João Schmidt, Gabriel Bontempo e Miguelito, Barreal, Rony e Gabigol. Eu espero que o Vojvoda não me inventa de entrar com meio campo, com Schmidt, Roleiser e Tomás Rincon. Eu acredito que ele não vai fazer isso daí. Tem que pôr esses meninos para jogar e mostrar que eles também têm condições de jogar no Santos. Vamos esperar que pode ser isso aí. Um provável noroeste pode ser isso aí, ó. Colhido o pessoal aí também. Luiz Daniel, Carlinhos, Ronaldo Alves, Pedro Carreretti e Johnny. Cristiano, Denner, Chan e Sanches. Diego Martins, Pedro Felipe e o Carlão. O treinador é o Guilherme Alves. Aquele cabeceava e o Fábio Costa fazia aquelas defesonas lá em 2002. Eita, cada defesa bonita. Vai apitar o jogo o Flávio Rodrigues de Souza. Eu acredito que ele apitou Santos e Novo Horizontino. Eu gosto desse árbitro aí. Eu acho que ele é um árbitro regular. É um árbitro regular. Eu não vejo muita lambança dele, não. Eu não me lembro, mas acredito que é um árbitro bom. O Daniel Paulo Zioli vai ser o bandeirinha 1. O Henrique Perinelli Oliveira, o bandeirinha 2. E o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral no VAR. Esse pessoal aí é muito importante, principalmente esse Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, porque esse cara aí é o que corrige tudo. Só que ele não pode apitar. Se tiver dúvida, manda o árbitro ir lá no monitor. Ele não pode já
mandar o lance seguir porque ele achou que foi o que não foi. Quem tem que achar que foi o que não foi é o árbitro central dentro de campo. Esse aí que é o mais importante. Então vamos aguardar aí Santos e Noroeste, Noroeste e Santos. Vamos ver que, quem sabe aí, o Santos ainda pode estar aí almejando uma vaga na próxima fase. Tem que ganhar amanhã, tem que ganhar, tem que vencer para poder pensar em alguma coisa diferente lá na frente. Vamos ver, porque afinal de contas foi o Santos mesmo que se meteu nessa posição. Que coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.